A explicação, Fa- Fabiola, a explicação é que o Tarcísio mergulhou na política. O que que, Tarcísio não está muito bem na Assembleia. Ele precisa do apoio dos partidos, está em busca desse apoio. Aquilo que os bolsonaristas criticam no governo Lula, de estar em busca de apoio da base governamental. O Tarcísio está tentando isso. E mais, essas denúncias feitas em julho pelo secretário executivo são para o governo Dória, do PSDB, e pro antecessor do Tarcísio, que era do PSDB também. Então, e agora também tem um MDB que estaria pressionando. Resultado: o Tarcísio está respondendo às pressões do MDB, do PSDB e de outros deputados para não só reformular o seu governo, como botar embaixo do tapete as denúncias que esse secretário levantou. Basicamente é isso. O Tarcísio mergulhou na política, no toma lá da cá, mais criticado pelos bolsonaristas. É, o que o Walter Delgatti disse na CPI sobre grampo orna muito com o que disse o Marcos Duval também sobre grampo. O que disse o senador Marcos Duval? Que ele se reuniu no Palácio da Alvorada com o Bolsonaro e com o então deputado Daniel Silveira, e lá discutiram sobre a hipótese do Marcos Duval acoplar ao seu paletó ali um grampo do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e gravar o Alexandre de Moraes numa conversa comprometedora capaz de melar a eleição presidencial do ano passado. O que diz agora o Delgatti? Esteve no Alvorada e que o Bolsonaro pediu a ele para assumir um grampo supostamente feito por gente do exterior, e ele, se assumisse, receberia o compromisso do presidente de obter um indulto presidencial caso tivesse alguma complicação judicial para ele. Então, uma coisa casa com a outra. Não parece desarrazoado que o Bolsonaro tenha tratado disso naquele café da manhã com o Walter Delgatti, no dia 10 de agosto do ano passado, com o Bolsonaro. A defesa, ao apresentar a queixa-crime contra o Delgatti, faz isso na primeira instância. Tenta ficar bem com Alexandre de Moraes, dizer: olha, ministro Alexandre de Moraes, poderoso relator do Supremo Tribunal Federal, isto é mentira, não queremos grampear, não tentamos, não pensamos em grampear o todo-poderoso ministro do Supremo, jamais passou isso pela cabeça do Bolsonaro. E, de resto, estamos aqui a sinalizar que este assunto, o assunto das fake news associadas ao Bolsonaro, isso é coisa de primeira instância. O Bolsonaro não tem mais mandato de presidente, portanto, não deveria estar sendo julgado no Supremo. Pretende fazer o mesmo em relação às joias, Fabíola. A defesa já informou que vai requisitar a devolução das joias por Bolsonaro ao Tribunal de Contas da União, porque as joias seriam, afinal, do Bolsonaro, e se o tribunal não devolver, a defesa recorrerá de novo à primeira instância, como a sinalizar para o Supremo a intenção de questionar a decisão do Alexandre de Moraes de manter todos esses inquéritos sob a sua relatoria na última instância do Judiciário. Parece uma intenção clara da defesa do Bolsonaro de trazer estes assuntos. Lá na frente eles vão fazer claramente esse questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal para trazer os assuntos todos que envolvem o Bolsonaro para a primeira instância. De resto, Fabíola, por último, é muito curioso que a defesa do Bolsonaro questione essa questão do grampo, mas não questione nada do resto. O resto era simplesmente o Delgatti dizendo que o Bolsonaro encomendou a ele uma ida ao Ministério da Defesa, ele se reuniu lá, teve 5 reuniões, uma delas com o ministro de então, o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, com os militares que cuidavam do questionamento ao sistema eleitoral junto ao TSE, disse que se reuniu também com a ciência do Bolsonaro,
com a cúpula do PL e da campanha para combinar a utilização de uma urna fake no dia 7 de setembro, uma urna que seria requisitada da Ordem dos Advogados do Brasil para inserir nela um código-fonte falso para simular uma burla ou a fragilidade, a suposta fragilidade da urna eletrônica do TSE. Então, todo o resto é verdade? Eles vão questionar só a questão do grampo do TSE? É muito curioso. Isso é interessante, né, Thales? Porque até quando a gente entrevistou o advogado do Walter, ele dizia que realmente ele não tem provas disso que ele falou a respeito do Alexandre de Moraes e do grampo, né? No entanto, as outras acusações que ele fez e as denúncias que ele fez na CPI, elas talvez fiquem mais claras. Tem aquele vídeo do próprio Bolsonaro falando, olha, tem um hacker aí do bem que vai mostrar, tem a foto de Delgatti com a própria deputada, né, a Carla Zambelli. Tem outras questões mais fáceis. Agora, em relação a essa história do grampo, ele disse que aconteceu tudo isso, mas ele que não tinha provas. E foi esse o caminho da defesa de Bolsonaro, né, Thales? Esse processo de Bolsonaro contra o hacker pode ajudar Bolsonaro na sua defesa das outras acusações? Eu acho que é o seguinte, o que o Bolsonaro quis, o que a defesa do Bolsonaro quis, é evitar que o Delgatti possa usar a exceção da verdade. Então, viu aí, é um mecanismo em que você é acusado de uma calúnia, de uma mentira, e você pede o direito de apresentar uma prova mostrando que você falou a verdade. Como o Delgatti já falou que não tem prova nesse caso, aí a defesa do Bolsonaro está entrando. Não tem prova, então ele não vai poder apresentar a exceção da verdade. Agora, sobre os outros casos, o Delgatti deu a entender que tem provas. Então, aí eles não estão entrando. Então, eu acredito que esse caso não ajudará o Bolsonaro nos outros casos. E acredito até que numa interpretação mais completa do Bolsonaro e do Delgatti, da defesa do Delgatti sobre o que ele disse, ele pode mostrar que teve provas sobre várias coisas e que o todo do discurso dele é coerente e comprovável. Ele tem prova de que ele esteve com o Bolsonaro, por exemplo. Ele pode provar que esteve com a Carla Zambelli naquela situação. Então, esse tipo de prova pode ajudá-lo a derrubar esse processo do Bolsonaro. É um processo que é uma estratégia que o Bolsonaro escolheu, que a defesa do Bolsonaro escolheu, razoável do ponto de vista jurídico escolher essa estratégia, mas é perigoso. É, de fato, meio incompreensível essa exoneração, Fabíola, porque, em tese, o demitido encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado denúncia de irregularidades praticadas na gestão do João Dória, que era um inimigo do aliado do Tarcísio de Freitas, inimigo do Bolsonaro, na recuperação de estradas rurais. Coisa de 200 milhões, 300 milhões, se somar tudo, as irregularidades vão à casa dos 500 milhões de reais. Coisa praticada entre 2021 e 2022. O Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro. Portanto, estava sob a responsabilidade dele a manutenção de estradas. Mas, aparentemente, estamos falando aqui de estradas estaduais, na zona rural do estado de São Paulo. Não sei se haverá aqui verba federal, eventualmente repassada pelo governo federal. Mas ficou muito estranha essa decisão do Tarcísio de Freitas. De fato, ele vai ter que explicar por que demitiu o número 2 da Secretaria de Agricultura e estaria cogitando demitir o próprio número 1. Então, é uma situação politicamente curiosa que o Tarcísio vai ter que explicar. E aí se fala na hipótese de quase da promoção de uma reforma no secretariado, né? Que fala em trocar esse número 1 ali, o titular da agricultura, o do turismo, mas ninguém fala do secretário de Educação, que de todos os secretários foi um dos que mais se envolveram em decisões polêmicas, algumas delas objeto de recurso, constrangedores da parte do governador Tarcísio de Freitas. Ninguém fala na substituição do secretário de Segurança, também
envolvido numa polêmica grande com aquela chacina praticada ali na Baixada Santista, no Guarujá. Então, aparentemente, Fabiola, nós estamos diante de uma perspectiva de reformulação do secretariado do Tarcísio de Freitas. De tudo, considerando todo o contexto, o que fica evidente é que o governador, com 8 meses de gestão, ele está tendo muito mais dificuldades, Fabiola, do que imaginava. Então, aquela figura do governador preparado, do governador técnico, que conseguiria conduzir a sua gestão sem o contágio da política, sem o contágio do bolsonarismo, de forma muito técnica, tudo isso está indo por água abaixo. O governo está ficando com uma aparência velha, um governo novo, recém-empossado, está ficando com uma aparência de pão dormido, Fabiola, muito cedo, muito mais cedo do que gostaria o governador. Qual